Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live SH. Meu nome é Daniele e eu estou aqui para iniciar com você um curso sobre codependência afetiva. Serão 4 aulas, onde na última aula nós teremos uma live ao vivo, onde nós poderemos interagir, vocês poderão fazer perguntas, tá joia? Então, durante toda essa semana, nós estaremos juntos conversando sobre esse tema tão interessante, que é a codependência afetiva, e teremos como base o livro Tecendo o Fio de Ouro, da Hermine Nogueira e da Silvia Lemos, lá na parte 4 do livro, no capítulo 5, onde fala especificamente sobre esse assunto. Mas, afinal de contas, o que é codependência afetiva? Vamos tentar iniciar o nosso curso definindo um pouco. A codependência é um modo deformado de relacionamento onde, devido a carências ou outras vivências afetivas pouco sadias, as pessoas envolvidas vivem uma relação de dependência e dominação ou controle uma para com a outra. Uma delas, a controladora de personalidade agressiva, exerce sua dominação através da força, a outra ou as outras através da fraqueza e da dependência. Então, a codependência afetiva é um relacionamento disfuncional que as pessoas estabelecem entre si. E o nome é codependência porque é um relacionamento. Né? Não existe ninguém dependente sozinho. Para que eu seja dependente, eu preciso ter um codependente. Eu preciso ter alguém também que seja dependente de mim. Tá certo? Então, entre 2 pessoas, entre 3, entre 4, entre um grupo, tá? A codependência pode se estabelecer. E para falar de codependência, eu gostaria de trazer aqui a imagem de uma planta que eu acho que todos conhecem, aquela planta trepadeira, né? Aquela planta parasita que ela vai subindo em outras plantas ou nos troncos das árvores, né? Coloca suas raízes lá e suga a seiva dessas árvores ou desses troncos. Por quê? Porque a planta parasita, a fotossíntese dela somente não vai dar conta da vida dela. Ela não vai conseguir viver só com a fotossíntese realizada pelas suas células. Mas ela precisa da seiva das outras árvores. É tanto que se eu arranco a parasita das árvores, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Porque ela não vai ter energia suficiente para sobreviver. Fazendo analogia aqui com a codependência afetiva, o codependente a nível emocional, claro, né? Ele tem mais ou menos esse padrão de relacionamento. Sozinho, ele não consegue sobreviver emocionalmente. Afetivamente, para ele, sobreviver sozinho, ser autônomo, para ele é algo muito doloroso. Então ele precisa, como a planta parasita precisa, ele precisa de outras pessoas, depender, se acoplar a outras pessoas para poder sobreviver, né? Para poder pegar o afeto do outro desesperadamente para poder sobreviver. Porque o próprio, digamos, estoque de afeto que ele tem nele mesmo é insuficiente para ele conseguir viver sua vida de forma adequada. Então ele sai desesperadamente procurando afeto, né? E por conta disso ele é capaz de qualquer coisa. Nós vamos ver as loucuras que um dependente afetivo é capaz de cometer para tentar manter essa relação de dependência, né? De simbiose, né? Porque ele não consegue viver sem o outro. E aí, para falar de dependência afetiva, a gente também precisa lançar o olhar lá para a nossa infância, lá para os nossos primeiros vínculos. Porque a codependência afetiva é uma disfuncionalidade nos vínculos, né? É um vínculo disfuncional. Por que será que hoje na nossa vida adulta, né? Ou na nossa adolescência, nós estejamos estabelecendo vínculos disfuncionais, vínculos dependentes com as pessoas? Vamos prestar atenção lá nos vínculos da infância, né? Então a criança, ela precisa de tudo.
Né? Uma criancinha que nasce, ela precisa de alimento, ela precisa de cuidados, ela precisa de tudo. E ela precisa de afeto, ela precisa de carinho, ela precisa de aconchego, ela precisa se sentir pertencente, ela precisa daquele pai ou daquela mãe ou daquele adulto, né, de referência para ela, aquela principal figura de apego, né, ela precisa dessa figura para ajudá-la a preencher, a estabelecer esse vínculo, tá? E o que é que acontece? Esse vínculo ele pode ser bem formado ou pode ser mal formado, dependendo de como é que aquele pai ou aquela mãe ou aquele adulto de referência estabeleceu isso com a criança, certo? E se esse vínculo for mal formado, provavelmente essa criança terá algum transtorno nos relacionamentos dela na vida adulta, porque a primeira forma de relacionamento foi disfuncional. Dá para entender? Então, se esse vínculo for mal formado, ela vai sempre procurar nos outros o vínculo, o afeto, né? A lacuna que deveria ter sido preenchida quando? Lá na primeira infância, nos primeiros anos de vida dela. E aí, como não foi bem formado esse vínculo, não foi preenchido lá, ela vai caminhar a vida toda com essa lacuna, e caminhar com essa lacuna é doloroso demais, né? E aí ela vai desesperadamente procurar nos outros aquilo que a figura de referência dela, a principal figura de apego dela na infância, não conseguiu dar para ela. E provavelmente ela vai estabelecer relacionamentos de codependência afetiva. Nesse sentido, o tipo de experiência que uma pessoa vivencia, especialmente durante a infância, tem uma grande influência sobre o fato de ela esperar ou não encontrar mais tarde uma base pessoal segura. Tá? Então, se ela estabeleceu um vínculo seguro aqui lá na primeira infância, ela vai esperar e vai confiar de que os próximos relacionamentos dela vão ser relacionamentos seguros, né? Vão ser relacionamentos saudáveis, certo? E ela vai conseguir identificar pessoas que estão disponíveis para um relacionamento com ela saudável, né? Ela vai se vincular a pessoas saudáveis também. Deu para entender? Então, se aqui, lá nos meus primórdios, né, no meu primeiro vínculo, eu estabeleci um vínculo saudável, eu vou ter essa confiança de que vou estabelecer vínculos saudáveis e vou saber identificar pessoas que estão disponíveis a me dar esse tipo de vínculo saudável. Pessoas que estabelecem também vínculos saudáveis. Né? Então, a minha tendência é estabelecer relações saudáveis, porque eu tenho uma base segura, identifico quem pode me dar essa base segura e me relaciono com a pessoa da base segura e terei relacionamentos saudáveis. Uma pessoa também que tem um bom vínculo, né, que estabeleceu um bom vínculo, ela também acredita na competência dela para iniciar e manter relações mutuamente gratificantes, ou seja, relações onde ela possa receber amor, mas ela também pode dar amor, certo? Então ela dá e ela recebe, né? Então ela consegue fazer essa troca tão necessárias nas relações de dar e de receber. Porém, se esse vínculo primeiro não foi bem estabelecido, se esse vínculo primeiro lá, né, com o meu adulto de referência, não foi funcional, existe uma tendência de eu levar esse padrão disfuncional durante a minha vida, certo? Ou seja, eu não vou saber identificar relacionamentos saudáveis e vou começar a entrar em qualquer tipo de relacionamento disfuncional. E até mais, eu vou procurar relacionamentos disfuncionais inconscientemente, tá certo, gente? Não é que a gente queira sofrer, não. A gente quer bons relacionamentos, bons amigos, né? A gente quer relacionamentos funcionais, a gente quer um matrimônio santo, né? A gente quer um namoro santo, a gente quer bons relacionamentos entre patrão e empregado, enfim. Mas uma pessoa que teve esse padrão, dá para entender o padrão? O padrão, a minha vida foi formada em cima disso, desse relacionamento disfuncional, desse vínculo
mal formado. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Não, o que é que provavelmente vai acontecer, tá? Por que eu estou dizendo provavelmente? Porque na vida humana, no homem, nem sempre 1 mais 1 é igual a 2, tá? Às vezes 1 mais 1 é igual a 3. Ou seja, eu posso ter tido um vínculo mal formado na infância, mas não ser necessariamente um dependente afetivo. Outras coisas aconteceram na minha vida, tá certo? Que me ajudaram preencher essa lacuna e eu não virei um dependente afetivo nas minhas relações adultas, tá? Então, não necessariamente vínculo mal formado na infância, vou ser dependente afetivo. Não, não necessariamente. Também não necessariamente vínculo bem formado na infância, não vou ser dependente afetivo. Tá? Porque existem outras coisas aí no meio de campo, na minha história, que podem ter me ajudado a não ser um dependente afetivo ou que podem ter prejudicado minha vida e mesmo eu tendo tido um bom vínculo lá na infância, eu hoje ser um dependente afetivo. Deu para entender? É muita informação, né? Mas eu acredito que vocês estejam entendendo. Então, se a pessoa não tem esse vínculo bem estabelecido na infância, provavelmente ela vai repetir esse padrão de relacionamento mal formado, de vínculo mal formado com os outros, né? Então, ela não vai saber identificar pessoas que estão disponíveis para ela, porque a mãe e o pai dela não estavam disponíveis afetivamente para ela, por algum motivo. A gente vai já ver aqui alguns motivos que podem levar a criança a não formar esse vínculo, de forma adequada com os pais. Então, ela vai geralmente se aproximar de pessoas que não estão disponíveis para ela, assim como os pais não estavam. Entendeu? Ela sai repetindo o que aconteceu na infância, inconscientemente, de forma inconsciente. Ela se aproxima de pessoas que vão gerar relacionamentos disfuncionais. Pessoas que não vão estar disponíveis para ela, pessoas que não estão nem aí para ela, pessoas que vão estabelecer um relacionamento também de dependência afetiva, que não vão ajudá-la em nada a superar essa lacuna, certo? Então, provavelmente isso aconteça com a pessoa. Uma base de ligação insegura, ansiosa, seria revelada pela exposição de um ou mais agentes estressores, ou seja, o que é que pode causar na criança esse relacionamento inseguro, esse vínculo, né, mal formado. O que é que os pais, de repente, podem fazer, proporcionar para a criança que ela não consegue estabelecer esse vínculo de forma adequada com os pais lá na primeira infância. Ausência de cuidados ou rejeição. Então, uma criança que não é cuidada, que não tem as suas necessidades básicas satisfeitas, né? Necessidade de alimentação, necessidade de moradia, necessidade de proteção, tudo isso faz parte do afeto, né? Que a criança vai sentindo ali nos primeiros anos de vida. Então, isso pode ser um fato, né? Um estressor, ausência de cuidados ou rejeição. Crianças que foram rejeitadas, certo? Podem não conseguir fazer esse bom vínculo com os pais. Descontinuidade da parentalidade, ou seja, períodos em internação em hospital ou instituição, né? Um pai ou uma mãe que eram muito doentes e precisavam se ausentar muito tempo da criança, ficar muito tempo longe da criança. Isso também pode ser um fator estressor para que esse vínculo não seja bem estabelecido na infância. Ameaças persistentes por parte dos pais de não amar, então pais que ameaçam, né, pais muito duros, né, que dizem que não vão amar, que você não é digno de amor, né, que verbalizam isso, né, para a criança, ou até mesmo com as atitudes, né, que colocam condições no seu amor. Eu só lhe amo se você for isso, só lhe amo se você for aquilo, né? Ameaça de abandono, né? Então, responsáveis, pais que ameaçam abandonar a criança. Ou eles ameaçam, ou então a criança sentiu aquela ameaça, né? Não necessariamente os pais falavam isso, ou às vezes nem queriam abandonar a criança.
Mas as contingências da vida, às vezes, levaram a criança a sentir aquilo, né? Que ela estava sendo ameaçada de ser abandonada pelos pais. Morte ou suicídio e indução de culpa à criança, ou seja, algum dos dois genitores, ou o pai ou a mãe, a morte deles ou o suicídio deles, e a criança ter sido colocada como a culpada disso, do suicídio ou da morte dos pais. Qualquer dessas experiências ou outras, tá? Que eu falei algumas experiências que podem influenciar nessa má formação do vínculo da criança com os seus adultos, né? Com o adulto de referência dela lá na infância. Qualquer dessas experiências pode levar uma criança, um adolescente, a viver em constante ansiedade, com medo de perder sua figura de ligação e, por conseguinte, ter um baixo limiar para a manifestação do comportamento de ligação, né? Então ela vai ficar com essa carência mesmo, né? Com essa falta, esse vínculo não foi bem formado, tá? Lógico que todos esses estressores são coisas que influenciam, tá certo? Mas, como eu falei, não necessariamente isso aconteceu comigo, então eu não formei um bom vínculo e eu vou ser um dependente afetivo para sempre na minha vida. Não, tá? Isso não quer dizer um destino irrefutável, tá? Como eu falei, muitas coisas podem ter acontecido na sua vida que lhe levaram, que lhe ajudaram. Ou, lado contrário também é verdadeiro, muitas coisas podem ter acontecido na sua vida que lhe prejudicaram. Então é importante refletir, tá? Essa primeira aula é um pouco para a gente voltar o nosso olhar aqui para a nossa infância. Como foi as primeiras relações suas? Com seu pai, com a sua mãe, ou com as pessoas que cuidaram de você? Como era? Acho que é o momento da gente refletir um pouco. E como é que essas relações interferem, essas relações primeiras, né? Interferem hoje nas minhas relações. Né? Eu busco esse amor que era só da infância, eu ainda continuo buscando nas minhas relações, né? Temos que, se busca, temos que acender a luzinha vermelha, né? Porque a probabilidade de nós estarmos desenvolvendo relacionamentos de codependência é grande. Se eu estou buscando no outro o amor lá de trás, do meu pai, da minha mãe, né? Eu tenho uma grande probabilidade de estar desenvolvendo com esse outro hoje um relacionamento de codependência afetiva, certo? Então, é algo que nós precisamos pensar, tá? Pensar para nos conhecer, não para acusarmos, não para jogarmos pedra no nosso pai ou na nossa mãe. Eles nos deram o que eles tinham para nos dar, o que eles tinham condições emocionais de nos dar, né? Eles também talvez não tenham recebido uma bagagem emocional tão adequada para poder dar aos filhos, né? Então o objetivo não é acusá-los, não é culpá-los, mas o objetivo é lançar um olhar aqui sobre as nossas primeiras relações para que a gente possa começar a conversar sobre hoje, sobre as nossas relações afetivas, né? Se existe codependência, se não existe codependência e como é que a gente pode sair dessa, né? Como é que nós podemos alcançar a nossa autonomia, porque aqui nós não somos independentes de ninguém, nós vivemos em relação, o homem não é uma ilha, nós somos interdependentes, né? Então o que nós temos que buscar é a nossa autonomia, sermos homens e mulheres autônomos para respondermos à vida, ok? Então por hoje é só, amanhã eu espero você na nossa segunda aula sobre codependência afetiva. Um grande abraço!